A gente vai começar, então, primeiro entendendo por que... Linkando um pouco com aqueles outros vídeos que eu coloquei essa semana passada, na verdade, sobre as boas práticas de programação, por que a gente usa funções? E os dois princípios fundamentais que eu tinha mencionado para vocês é que a gente tenta escrever um código que seja fácil de mudar e um código em que você não se repita. São princípios em que você está preocupado em garantir um código que não vai dar erro quando você executar, mas ele também não vai dar erro no futuro, porque fatalmente as coisas vão mudar e você tem que tomar cuidado para que quando essas regras mudarem, o seu código continue funcionando e continue funcionando com o mínimo de alteração possível. Então, sempre lembrar dessas duas coisas. E a gente vai, então, começar aqui com um exemplo de um cálculo de média, já que a gente estava falando desse tema da média de extensão. A gente vai escrever um programinha para calcular o cálculo da média no MOC, dessa forma, uma média ponderada entre 3 provas, peso 1, peso 1 e peso 2, dividido por 4, e o aluno é aprovado se a média é maior ou igual a 6. A gente tem como dados de entrada um aluno A, que teve notas 6, 7 e 5, e um aluno B, que teve notas 2, 6 e 8,5, e a pergunta é se esses alunos foram aprovados ou reprovados. A gente vai escrever um programinha para isso. Eu vou primeiro escrever o programa do jeito... como se a gente não soubesse usar funções, como é que vocês fariam esse programa com os conhecimentos que a gente tinha até semana passada? Qual que seria a abordagem possível? E aí eu vou mostrar para vocês por que fazer isso com funções é um pouco melhor. Então eu vou salvar aqui meu arquivo. Salvar como .c. Acho que meu computador também está um pouquinho cansado hoje. Vou salvar ele como média. Esse exercício me lembrou uma história do... Meu orientador, ele calculava a média das pessoas de cabeça. Ele ficava olhando as médias das pessoas, as notas das pessoas em cada prova, e aí ele não usava um Excel, não usava o programa, ele ficava calculando um por um de cabeça. E uma vez ele errou a minha média, e eu falei, professor, mas tá faltando 0,1 na minha média. E ele falou, é porque eu fiz de cabeça, eu devo ter errado. Fiquei olhando pra cara dele, tipo, tá, e você não vai corrigir? E não, eu fiquei com a média abaixo mesmo. Enfim. Tá. Se meu computador colaborar, a gente vai... Beleza. Então, como é que a gente faria o nosso programa com os nossos conhecimentos básicos? Vai ter uma função main, e a gente quer calcular duas notas. Então eu vou trazer aqui rapidinho quais eram qual era a fórmula e qual era... Hoje está difícil. Então, a média era isso aqui, era P1 mais P2 mais 2P3 dividido por 4. E eu tenho 2 alunos, cada um com as suas 3 notas. Então a gente precisa criar variáveis para representar cada um desse tipo, cada uma das notas que estão aqui. E a primeira pergunta é, as variáveis para guardar P1, P2 e P3, elas têm que ser de que tipo? Eu acho que elas têm que ser meio que do tipo... eu também estava pensando nisso. Ou double ou float. Isso. Ou double ou float é a resposta correta mesmo, Bianca. A resposta tem que ser, não podem ser do tipo int, porque as notas podem ter uma casa decimal, como está aqui, o aluno tirou 8,5, a gente sabe que acontece esse tipo de coisa. Então, ou double ou float, mas certamente não int. Eu vou fazer com double, mas poderia ser float do mesmo jeito. E aí, eu poderia criar notas P1, P2 e P3, variáveis para as três notas.
Só que se a gente olhar para o nosso problema, a gente tem o aluno A vai ter 3 notas e o aluno B vai ter 3 notas. Então, talvez seja melhor eu já criar variáveis P1 do aluno A, P2 do aluno A e P3 do aluno A, 3 notas do aluno A, e fazer a mesma coisa para o aluno B, né? P1B, P2B, P3B, e essa aqui são as 3 notas do aluno B. Beleza. A gente poderia fazer um printf aqui, digite as notas dos alunos, etc, etc. Mas aqui, como o nosso enfoque está mais na parte de usar as funções, eu já vou colocar as notas dos alunos direto nas variáveis. Então, eu vou fazer P1A igual a 6, P2A igual a 6, 7 e 5, ele tirou. P3A igual a 5. E o B tirou 2, 6 e 8,5. P1B igual a 2. P2B igual a 2, 6, né? 2, 6 e 8,5. O seu programa pode funcionar desse jeito, sem nenhum scanf, sem nenhum printf. Também dá para funcionar. Ele não vai interagir com o usuário, mas ele vai fazer as contas que a gente precisa. Maravilha. A gente precisa de duas outras variáveis para guardar a média do aluno A e guardar a média do aluno B. Então, o nosso programa poderia ser criar duas variáveis, média A e média B. Isso aqui seria a média dos dois alunos. E aí a gente tem que calcular a média em si. E a média segue esse padrão, P1 mais P2 mais 2P3, dividido por 4. Então, média A é P1A mais P2A mais 2 vezes P3A, dividido por 4. Cuidados importantes aqui. Lembrar de ter o parênteses. Então, tem que ter o parênteses porque é todo mundo dividido por 4. Lembrar de multiplicar. Às vezes a gente escreve assim 2P3 porque é o jeito matemático e a gente esquece de fazer a conta de vezes. E a última preocupação, que é com o tipo das variáveis. Como a gente tem variáveis que já são double, o resultado vai sair double também. A gente não está fazendo uma divisão de inteiros, não é inteiro dividido por inteiro. Então, o nosso resultado vai dar fracionário também, sem nenhum problema. A média B é isso, a média A é isso, a média B é a mesma coisa, só que P1B mais P2B mais 2 vezes P3B, dividido por 4. E aí, se média A for maior ou igual, né, porque 6.0 também é aprovado, maior ou igual a 6, printf aluno A aprovado. Aqui eu não vou colocar chaves, porque eu só tenho um comando dentro do if, só tenho um comando dentro do else. Então, quando a gente tem só um comando, a gente consegue fazer dessa forma. Mas se você está em dúvida, é melhor colocar a chave, abrir uma chave aqui, fechar uma chave aqui, seria o jeito mais seguro de fazer o código, tá? Então, eu vou fazer do jeito preguiçoso hoje, só para vocês saberem que existe, mas usem com moderação. Média B maior ou igual a 6.0, printf, aluno B aprovado, else, printf, aluno B reprovado, e o nosso return 0 para terminar. Vou dar um pouquinho do zoom aqui, só para dar uma ideia de todo do que é o nosso programa. A gente declarou as 3 notas, a gente colocou valores para elas, calculamos a média A, calculamos a média B. Se a média do aluno A for maior do que 0, ele passou, se não, ele reprovou. E a mesma coisa para o aluno B. E se a gente roda o nosso programa, eu acabei de perceber uma coisa que eu esqueci, que eu sempre esqueço, que foram os barra N. Então, o nosso programa vai dar um resultado um pouquinho feio. Deixa eu tentar fechar umas coisas aqui no meu computador para ver se ele... Deixa eu só abrir o enunciado aqui.
Então, estávamos aqui. Os alunos tinham essas notas, calculamos a média. Se ele teve a média maior do que 6, ele passou. A gente manda rodar o nosso glorioso programa. E eu tinha comentado que eu tinha esquecido do barra N. Então, o aluno A reprovou, o aluno B aprovou. Mas as mensagens de texto estão feias porque faltou o barra N aqui em cada uma dessas linhas. Beleza. Esse programa funciona, dá os resultados. A gente pode conferir de cabeça, né, a soma aqui do aluno A. 6 mais 7 dá 13, mais 10, 23. 23 sobre 4 vai ser menor do que 6 mesmo. Podia melhorar um pouquinho aqui, aluno aprovado com média porcentagem F, e aí colocar a média A. Vou fazer isso aqui só para o A, para o B seria igual. Vou fazer para todos, fica mais decente. Média B, etc, etc. Assim a gente, além de ver o aprovado e reprovado, a gente vê por que eles foram aprovados e reprovados. A média do A ficou um pouquinho abaixo de 6, a do B ficou um pouquinho acima de 6. É o suficiente. Excelente. Só que qual é o problema disso? O problema é que, talvez, como aconteceu aqui com a nossa própria UC, talvez a gente resolva mudar do nada o critério de aprovação. E a gente resolva fazer que não vai mais ser uma média ponderada, vai ser só uma média aritmética. E aí você vai chegar no seu programa e você vai fazer a média A, então agora é isso aqui. E aí você roda o seu programa, feliz e contente, e o A foi aprovado, o B foi aprovado e tudo ótimo. E tudo ótimo mais ou menos, né? Porque a gente está calculando a média do A de um jeito e a média do B de outro jeito. A frase no vídeo de boas práticas que eu coloquei para vocês, a frase é, que eu peguei de um livro que tem a referência, já me esqueci o nome, não é uma questão de quando você vai esquecer. Perdão, fiz a piada errada. Não é uma questão de se você vai esquecer de alterar o código nos dois lugares, é uma questão de quando você vai esquecer. Porque é natural isso. Não tem como você sempre lembrar. Se você tem essa duplicação de informação, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai cometer um erro de mudar a fórmula de cálculo em um lugar, não mudar a forma de cálculo em outro, e aí você vai ter resultados contraditórios. Se você mudasse manualmente aqui, beleza, claro, isso ia dar certo, e com esse outro jeito o aluno B estaria reprovado. Mas você teve mais trabalho, então se a gente lembrar dos dois princípios, aqui a gente teve que mudar 2 vezes a mesma coisa, e a gente está se repetindo, porque a gente está fazendo a média A e a média B, que são a mesma coisa, a gente está escrevendo na tela a média A e a média B, que também é a mesma lógica, então a gente está descumprindo esses dois princípios fundamentais. Como é que a gente consegue fazer melhor do que isso usando funções? O conceito fundamental de funções, e para quem não viu o vídeo, eu vou recapitular super rápido. O nosso conceito fundamental é que uma função matemática é uma relação entre dois conjuntos. É sair de um conjunto X e calcular um valor num conjunto Y. Então, a gente dá um argumento X e a função calcula para a gente um certo Y. A gente muitas vezes escreve isso como se fosse uma caixa preta. Então, entra X, a função faz um processamento e sai Y. E como vocês conhecem do cálculo, a gente às vezes tem funções com várias entradas. Vocês têm o cálculo 2, né, o cálculo multivariável. Então, podia entrar x e y e sair um z, sem problema nenhum. Em programação é do mesmo jeito. Vão entrar informações, essas informações vão ser processadas e vai sair uma informação. Em linguagem C, em particular, só sai uma informação de cada vez. Tem outras linguagens que você consegue ter várias saídas ao mesmo tempo, mas aqui no nosso curso a gente vai ficando sempre com uma saída só de cada vez. Os nomes técnicos que a gente dá para isso, está entrando na função, é o que a gente chama de argumento da função, aquilo que a função usa para calcular é o argumento, e aquilo que a função calcula, a saída, é o retorno da função. Então, esses dois nominhos têm que estar na cabeça de vocês, argumento na entrada e retorno na saída.
o que a gente gostaria de fazer como uma função aqui? Seria bacana a gente fazer uma função que calcula a média. E essa função que calcula a média, ela vai ter o que como argumento? O que tem que entrar nessa função? Tem que entrar as notas da P1, a nota da P2 e a nota da P3. Então vão entrar as 3 notas, ela vai ter 3 argumentos de entrada, e vai sair uma coisa só, vai sair a média. Então, o retorno da função vai ser a média. Tudo bem até aqui? Então, em termos conceituais, é isso que a gente está planejando. Beleza? Beleza. Em termos de programação, como é que a gente faz a função realmente funcionar? A gente tem que primeiro criar o que a gente chama de um protótipo da função. O protótipo é um cabeçalho, é uma indicação do que é a entrada e do que é a saída. É um pouco confuso, porque a gente começa pelo fim. A gente começa falando o que é a saída da função. E se a gente tem uma função que calcula a média, a saída dessa função vai ser uma variável do tipo double. Então, o nosso protótipo vai ser double, e esse primeiro double quer dizer isso, quer dizer o tipo da variável que está sendo calculado. Depois, a gente tem o nome da função. Então, o nome que eu vou dar aqui, por exemplo, é calcula a média. E depois, entre parênteses, a gente tem os argumentos de entrada. Double P1, double P2, double P3. Um erro bastante comum dos alunos é achar que o nome da função é o double, ou, por exemplo, achar que o nome da função main é o int que está aqui. Aqui é como em inglês, que o adjetivo vem antes do substantivo, é um pouco essa lógica. Primeiro vem o qualificador e depois vem o nome de verdade. Então, a nossa função main chama main. A função que a gente está criando agora chama calcula média. O double é só o tipo dela. Esse aqui é só o protótipo, é esse cabeçalho que a gente escreve para dizer que vai existir uma função desse estilo. Mas, por enquanto, ainda não existe a função mesmo. A função a gente normalmente cria depois da nossa main, e ela começa repetindo o cabeçalho. Você pode copiar e colar, não tem problema nenhum. Aqui eu estou só digitando de novo, porque eu sou bobo, mas você poderia copiar e colar. A diferença é que, quando a gente está escrevendo a função de verdade, a gente abre e fecha a chave. Do mesmo jeito que quando a gente escreve a função main, na nossa main também, a gente também está abrindo chave e fechando chave. É a mesma lógica. Aqui a gente vai abrir chave e fechar chave. Só que no protótipo é diferente porque tem o ponto e vírgula no final. Tá? Então, o protótipo sempre com ponto e vírgula. O protótipo é uma instrução só. E a função em si é como se fosse a main, abrindo e fechando chave. E aqui dentro da nossa função, a gente vai criar uma variável média. Média vai ser igual a P1 mais P2 mais... Eu vou voltar à fórmula de cálculo anterior, mais 2P3. E a gente tem a palavra mágica return média. Esse return é o que está dizendo que o y, entre aspas, da nossa função, a coisa que a nossa função está calculando e que eu quero mandar para outro lugar, a saída da função nesses termos aqui, vai ser a variável média. Então, toma bastante cuidado que uma coisa é o nome da função, o nome da nossa função é calcula média, e outra coisa é aquilo que a função retorna, que é só o valor da média. São coisas diferentes, assim como o nome da nossa função é f, na matemática, e o que ela calcula é o y. Tá? Não confundir uma coisa com a outra. Eles estão relacionados, evidentemente, porque o y é igual a f de x. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o nome, outra coisa é o valor. Tudo bem? Professor,
Esse cálculo à média, você é obrigado a declarar no começo do programa? Não é obrigado. Esse protótipo que eu coloquei aqui, ele é opcional, mas ele é altamente recomendável, porque ele ajuda a gente a enxergar a estrutura, ajuda a gente a saber quais são as funções que você está definindo. Os nossos programas, eles sempre usam algumas funções, por exemplo, o printf é uma função que já existe, uma função que está lá no stdio, mas é uma função padrão, a gente pode dizer. Quando você faz o protótipo, fica claro que tem algumas funções que você está criando e tem algumas funções que já são do próprio programa. Então, uma pessoa, quando for ler um programa muito grande que você escreveu, já sabe o que vem da onde. Ah, tudo bem. Tá? Mas funcionaria sim. Muito bem. Então, a gente aqui escreveu a estrutura de como calcular a média, mas para usar mesmo a média, a gente vai ter que substituir essas linhas. Essas linhas em que a gente calculava meio na mão as médias, a gente vai substituir por uma chamada a essa função. Como é que a gente chama a função? Aqui é basicamente a lógica do y é igual a f de x. Então, do lado esquerdo, o y vai ser aonde a gente vai guardar o resultado, igual nome da função, a nossa função chama calcula média, então isso aqui é calcula média, e entre parênteses o x, os argumentos. Aqui a gente tem uma função que tem vários argumentos, então a gente tem P1A, P2A, P3A. E a mesma coisa para a média B. Média B vai ser calcula média, P1B, P2B, P3B. Aqui é o ponto fundamental do uso de funções e é uma coisa que fica obscuro quando a gente está começando a programar. Vamos comparar o... Deixa eu ver se não fica muito pequeno para vocês. Comparar o protótipo da função com o jeito que a gente está usando a função. Então, quando eu criei esse protótipo, eu fiz uma forma genérica. Vai entrar uma variável que eu chamei de P1, vai entrar uma variável que eu chamei de P2, vai entrar uma variável que eu chamei de P3. E o protótipo é genérico, mas o uso da função ele é específico. A média do aluno A vai entrar a P1 do aluno A, a P2 do aluno A e a P3 do aluno A. Se eu quiser calcular a média do aluno B, é a mesma função, é a mesma f, mas o x que está entrando é diferente. É como se eu fosse calcular um y1 é igual a f de x1, e aqui depois eu estou calculando um y2 é igual a f de x2. Tá? A gente tem uma f de x definida genericamente para qualquer x, e a gente substitui primeiro um x1, depois um x2, desta forma. Mas, ponto absolutamente chave das coisas, é a mesma f, é a mesma função calcula média que eu estou usando para calcular as duas médias. Isso aqui foi um erro bastante comum no semestre passado. Os alunos escreviam, copiavam e colavam a função deles, calcula a média A, e depois ele criava uma outra função, calcula a média B. E aí você está indo contrário ao princípio de não se repetir. A ideia é ter em um lugar só a fórmula do cálculo da média, e quando você for usar, você vai usar com números diferentes. Ok? Professor, nessa parte lá embaixo no double P3, você vai colocar todos esses valores de novo, né? Ou ele já vai fazer tudo sozinho? Essa parte que eu não peguei. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Bianca. A gente declara a gente declara o protótipo
dizendo que existe uma variável P1, existe uma variável P2 e existe uma variável P3. Isso. Dentro da função, a gente faz a conta da média com essas variáveis P1, P2 e P3. Então, por isso que aqui eu escrevi média, é essa conta, que está errada, inclusive, mas é a média P1 mais P2 mais 2P3, faltou aqui o dividido por 4. Enfim, a gente faz a conta dentro da função é com esses nomes que a própria função conhece, é com o P1, o P2 e o P3 que a função conhece. Estaria errado se eu fizesse aqui P1A, P2A e P3A, porque as variáveis que a função conhece são só P1, P2 e P3. São só os argumentos dela, são os valores que estão... Exatamente, aí é que estaria o ponto fraco, né? Como que eu vou conseguir distinguir essas médias, né? Porque eu acho, né? Porque parece generalizado. É generalizado, é exatamente essa palavra, e é para ser generalizado. A ideia da função é você fazer o cálculo da forma mais geral e você distingue no uso. Na hora que você calcula a média de cada aluno, você vai colocar argumentos diferentes. Então, se eu quero a média do A, eu coloco os argumentos relacionados ao A. Se eu quero a média do B, eu coloco os argumentos relacionados ao B. Mas é você que tem que usar do jeito certo. Se você fizer uma lambança do tipo, assim, misturar a nota do A e do B, o teu programa vai dar errado no final das contas. Ele não vai nem te alertar disso, ele vai fazer as contas como se tudo tivesse normal. Então, na hora de usar a função, você tem que estar esperto para estar passando os argumentos corretos para essa função. Ah, tá. É que eu pensei que ele já ia fazer esse cálculo sozinho por conta de você já ter atribuído os valores. Não. A gente tem que ter essa chamada. Deixa eu rodar aqui para ilustrar isso para vocês, porque esse é um ponto-chave. Se eu rodar o programa desse jeito, ele deve funcionar, se eu não esqueci nenhum ponto e vírgula. Beleza, voltamos ao mesmo resultado que a gente tinha antes, do 5,75 e 6,25. Se eu não tivesse essa linha, por exemplo, do média B, se eu comento essa linha, o aluno A foi reprovado porque ele calculou a média e foi reprovado mesmo, mas a conta do aluno B deu problema porque eu nunca calculei o valor da média do B. Então, não é automático. Você tem que pedir para calcular, você tem que mandar usar a sua função, senão a conta não vai acontecer, não. Ah, agora sim, entendi. Beleza? E para ilustrar aquilo último que eu tinha falado, se a gente confundir a nota de um aluno com o outro, o programa não sabe o que a gente está fazendo. Ele calcula, ele diz que o A passou com uma média super boa, então você tem que continuar de olho as funções ajudam a gente a organizar o código, mas não é a prova de erro completamente. Você tem que continuar prestando atenção. Beleza, pessoal? Para mim, beleza sim. Do mesmo jeito que os nomes dos argumentos de entrada são genéricos, então aqui dentro da função você faz P1, P2 e P3 genérico, percebe que o que ela retorna é uma média genérica também. Na hora que a gente vai usar a função, eu coloco na variável média A recebe alguma coisa, média B recebe alguma coisa, mas é o valor que dentro da função está na variável média, que vai parar no média A ou média B. Tá? Então, a recomendação é usar nomes diferentes dentro da função e fora da função. Isso é uma recomendação estética. Se a gente mudasse isso aqui para P1, P2 e P3, fizesse desse jeito, então o do A é tudo P1, P2 e P3. E a gente mandasse rodar o código desse jeito, ele também ia continuar rodando da mesma forma. Só que aí ele fica de interpretação mais difícil, porque você confunde o que é a variável interna da função com o que é a variável externa da função. Por isso que é melhor usar nomes diferentes em um lugar e no outro, e aí você tem mais domínio do que está acontecendo.
Além disso, às vezes você corre o risco, imagina que você faz, por exemplo, isso aqui, P1 igual a 10. Se eu colocar um P1 igual a 10, assim, perdido no meio do nada, você acha que isso aqui vai mudar o resultado ou não? Ah, eu acho que muda, né? A gente acha que muda. E a intuição é essa. Porque tem um P1 que está aqui, né? Mas, na verdade, não muda. Porque eu errei aqui, porque faltou declarar todo mundo, né? É uma outra variável. Então, esse P1 aqui não altera. Os dois alunos continuam com as mesmas médias. Porque a função só faz a conta com aquilo que está na casinha número 1, na casinha número 2 e na casinha número 3. Não é tão importante o nome das variáveis. O importante é a posição que essas variáveis estão. O primeiro argumento, esse argumento corresponde a esse corresponde a esse corresponde a esse. Tudo bem em relação a isso, pessoal? Não é o nome, é a posição das coisas. Se eu fizesse assim, aí sim a média vai mudar. O P1, o P1A continua valendo 6. Mas eu não estou calculando mais a média com o P1A. Eu estou calculando a média entre 10, 7 e 5. E aí isso aqui vai aumentar a média do aluno A. Ah, eu entendi. Também se colocar double P1 no lugar do 10, eu acho que também daria a mesma coisa, né? Isso. É exatamente isso. Então, aqui também daria para fazer desse jeito. Como o P1 está valendo 10, isso aqui também vai acontecer. Aqui é mais para ilustrar para vocês que você não precisa nem ter uma variável. Você pode chamar a função desse jeito. Isso aqui também é um código que funciona. O código roda, né? Não é a melhor prática. É mais legível se você primeiro cria uma variável e depois usa a variável na função, porque aí você sabe o que é o primeiro argumento, o que é o segundo, o que é o terceiro, mas a sintaxe existe, só para vocês saberem disso. Beleza, então, com esses dentro e fora da função? Isso é um pouquinho abstrato e demora um pouquinho para entender. Tem que fazer os exercícios para praticar, não tem outro caminho. Sim. Alguma outra dúvida com relação a essa parte, pessoal? Por mim, por enquanto, tá ok. Tá ótimo. E aí, só para ilustrar que esse programa é mais fácil de mudar, porque se eu quiser mudar o critério de cálculo da média, eu vou mudar em um lugar só. Eu vou mudar só aqui no genérico, e aí os específicos não vão mudar absolutamente nada. Isso aqui você vai mandar rodar e ele vai calcular tudo bonitinho. Os resultados mudaram, né? Porque com essa nova ponderação, o aluno B está reprovado. Mas em termos de desenvolvimento, a coisa funciona muito melhor, porque você tem o seu código separado, uma parte do seu código faz uma coisa e a outra parte faz outra coisa. Isso aqui é muito importante quando você trabalha em equipe, porque cada um vai fazer a sua tarefa. E no final das contas, o programa de um tem que conversar com o programa de outro. E para fazer essas comunicações, a gente usa funções. Você chama a função calcular média sem nem se preocupar com a pessoa que escreveu esse código, exatamente como que funciona esse cálculo da média, as coisas ficam mais separadas. Ok? Para vocês, por enquanto, isso não parece uma grande vantagem, porque vocês estão programando sozinhos, mas é fundamental. Quando você tem uma equipe, não tem outro caminho. E a última coisa que, se vocês repararem bem no nosso programa, a gente também está se repetindo aqui na parte do printf. Essa parte do ver se o aluno A passou e ver se o aluno B passou, elas são basicamente a mesma coisa. Então, eu podia também criar uma função verifica aprovação. Faz o quê? Ela recebe a média do aluno e vê se esse aluno passou ou não. Então, eu podia fazer um verifica aprovação, um double média,
Eu quero que essa função só escreva na tela se o aluno passou ou não passou. Se é uma função que só vai escrever na tela, ela não retorna nada, ela não volta nenhuma informação. Então, uma função desse estilo é uma função do tipo void. Void é vazio. Então, essa função void não retorna. Ela vai fazer operações, mas ela não vai retornar nada. Como é que seria essa void aprovação? Verifica a aprovação, que eu chamei, né? Verifica a aprovação, que recebe um double média. E aí, se a média é maior ou igual a 6, a gente faz o printf, aluno aprovado com média, média. Caso contrário, aluno reprovado com média, tananã, a nossa média. E aí, o return que a gente sempre tinha, na nossa função main já tinha um return. Nessa calcular média, ele retorna uma variável double, porque é uma função declarada como tipo double. Nessa aqui, que ela foi declarada como tipo void, ela não retorna nada. Ela escreve coisas na tela, mas não retorna. Então, essa função abriu e fechou chaves, mas não retornou. E o que a gente substitui desse blocão de código aqui? Eu vou comentar isso com barra asterisco, asterisco barra, para deixar escrito, mas comentado. Aí eu vou fazer um printf aluno A, 2 pontos. E aí eu chamo a minha função. Verifica a aprovação de média A. Aqui também vão faltar uns barra N, como sempre, né? Depois eu vou ter que escrever coisas sobre o aluno B, então é melhor pular linhas. Aluno B, também vou dar um barra N. Verifica a aprovação, média B. E se a gente rodar isso aqui, aluno A aprovado com tanto, aluno B reprovado com tanto. Então, essa função que verifica a aprovação está fazendo os testes. E aqui a gente diz que a gente não está se repetindo. Daria para fazer até melhor. Quando a gente falar de vetores, vai dar para também evitar essa repetição aqui. Não precisaria escrever 2 vezes o verifica a aprovação. Mas a grande vantagem é, se mudar essa nota aqui, se agora o critério de aprovação for 5 e não mais 6, eu vou mudar em um lugar só, e aí eu testo o mesmo critério para os 2 alunos, enquanto se eu mudar o meu critério, eu teria que mudar aqui, depois mudar aqui em cima, e isso aqui estaria expondo a gente a um erro. Beleza? Beleza. Tem uma coisinha que poderia ser melhor nessa função verifica aprovação. O que vocês acham que ela poderia ser um pouquinho melhor? Mas seria no sentido de ela não ser repetitiva? Não seria no sentido estético, seria no sentido da gente ter um código mais bonito e mais fácil de alterar no futuro. O resultado dela tá bom, não tem muito como variar, não. Não sei, será que atribuindo outro laço ou cortando esse e aplicando nesse último double? Não, é uma coisinha bem simples o que eu queria melhorar aqui. É esse número mágico que está aparecendo. Esse 5 que está aparecendo aqui. Se você tem um programa muito grande, você pode acabar esquecendo de qual que era o seu critério. Às vezes você tem várias funções e você já se perde um pouco. E você está verificando a aprovação e você nem sabe com qual critério que você está verificando. Então, a gente podia ter aqui um... Pode falar. Você declara esse 5 no começo do programa, então? Aqui a gente tem algumas opções. Então,
Uma opção é a gente ter um... Em alguns casos, a gente vai ter funções que trabalham desse jeito. Você declara essa função nota mínima dentro você declara essa variável nota mínima dentro da função, e aí você consegue fazer o cálculo por aqui. Isso faz sentido quando é uma variável que só tem lógica, só vai ser usada lá dentro da sua própria função. Mas, às vezes, a gente quer fazer mais do que isso. Às vezes, você vai usar esse mesmo critério em algum outro lugar, em alguma outra parte do seu código. Então, esse nota mínima poderia estar declarado aqui no nosso nota aprovação igual a 5.0. E aqui, então, a gente chamaria ele como nota aprovação. Aqui como nota aprovação. E eu vou mandar rodar esse programa que tem um errinho para mostrar uma coisa importante para vocês. Tudo bem os nomes... Aqui tem outro errinho que eu não planejei. Os nomes serem diferentes. O nome, quando a gente usa a função ser média A e nota aprovação, ser diferente do média e nota mínima, até aí tudo bem. É a mesma coisa do P1A no lugar de P1, P2A no lugar de P2. Os nomes diferentes, beleza. Mas o erro que ele vai dar aqui para a gente, ele está falando que tem argumentos demais na nossa função verifica aprovação. Você fala, ué, mas a minha função tem 2 argumentos de entrada, ela precisa de 2 argumentos de entrada, aparentemente está tudo certo. O que a gente está esquecendo aqui é do protótipo. O nosso protótipo tem que estar igualzinho ao jeito que a gente constrói a função. Então, esse double nota mínima que está aqui é o que está faltando. Aqui tem que ter o mesmo nome, o mesmo tipo. Essa primeira linha tem que ser exatamente igual à primeira linha de quando a gente usa a função de verdade. Quando a gente cria a função de verdade, perdão. Usar a função é usar a função, é usar aqui dentro. Tá? Então, essa escolha do o que está dentro da função, o que está fora da função, essa é uma escolha um pouco subjetiva e vai depender de cada caso, vocês vão aprendendo isso com o tempo. O que é sempre verdade evita números mágicos. Então, aquela comparação do jeito que está aqui, média maior do que 5, isso nunca é uma boa prática, até pela questão de mudar, né? Se eu quiser mudar em um lugar, aqui eu vou ter que mudar em 2 lugares, então vai me dar mais trabalho, vai estar mais sujeito a erro, etc, etc. Comparação com variáveis é um jeito mais elegante de escrever o código. Ok? Por mim, ok. Maravilha. Então, eu vou parar por aqui. Os outros exercícios que eu tinha planejado de funções, a gente retoma isso aqui no ano que vem. Então, para quem eu não vir mais, boas festas, boa virada de ano. E para quem quiser participar do plantão de dúvidas agora, seguimos à disposição.